Você que acompanhou a minha primeira aula sobre como começar a investir, bem-vindo à segunda aula em que eu vou te ensinar onde você deve começar a investir. Temos dois grandes segmentos dentro do mercado financeiro que é essencial que você conheça: renda fixa e renda variável. Vamos falar da renda fixa neste momento. Imagine agora que você pegou o seu dinheiro, aquele valor que estava lá na poupança, e resolveu começar a investir. Para você entender como ele vai começar a render, você tem que entender o conceito de empréstimo do seu dinheiro. Afinal de contas, quando você empresta, você quer de volta esse dinheiro acrescido de juros, a não ser que seja um empréstimo para o seu filho, que eu acho que você não vai cobrar juros. Mas esse não é o caso. Quando você começa a investir em renda fixa, você está emprestando seu dinheiro para alguém. Quem são essas pessoas ou instituições? Governo. Vou emprestar meu dinheiro para o governo por meio do Tesouro Direto. O governo vai pegar esse valor e vai transformar em projetos para a sociedade, principalmente a parte de infraestrutura aqui do país. Então, com este valor que você emprestou para ele, a um vencimento, ele vai te devolver acrescido de juros. Quer emprestar? Vou emprestar para o banco. Como é que isso funciona? Você vai emprestar por meio de um CDB, uma LCI ou uma LCA. Então, esses são os mecanismos de empréstimo, sempre com uma data de vencimento e um retorno ali ajustado, uma taxa que você vai receber de volta. Ah, vou emprestar para uma empresa. De que forma isso poderia acontecer? Por meio de debêntures, CRIs e CRAs. Por meio desses três tipos de produtos financeiros é que você está emprestando uma data de vencimento e com retorno atrelado. A questão da renda fixa é que você tem muito mais previsibilidade de como esse valor vai voltar para você. Você tem uma data de vencimento, afinal de contas é um empréstimo, e uma taxa ali atrelada àquele tipo de investimento que você fez. E são três os tipos de rentabilidade que você pode ter com os seus investimentos, ou seja, com os seus empréstimos: pós-fixado, pré-fixado e vinculado ao IPCA. Nossa, lá vamos nós com mais siglas e mais siglas. Eu vou explicar para vocês de maneira bem simples. O pós-fixado, adivinha? Vinculado ao CDI. Na aula anterior, a gente já falou sobre o CDI. Então, normalmente, ele vai vir assim. Por exemplo, CDB, banco tal, banco BMG, por exemplo, 120% do CDI. Então, ele é pós-fixado. Ele vai depender ali da oscilação do CDI para que ele possa ser taxado. Você hoje fez esse investimento neste CDB exemplificativo, já sabendo que ele iria render 120% do CDI. Então, a única coisa que você não sabe é quanto o CDI vai render. Mas a gente sabe que ele segue a Selic, e a Selic aí acompanha os movimentos do mercado. A outra forma, pré-fixado. Neste caso, quando você fizer o investimento, você já vai saber exatamente qual é a taxa que vai ser do início ao fim, sem oscilação. Imagine o seguinte: fiz um investimento a uma taxa de 7% ao ano. Então, há alguns anos atrás, há uns 4 ou 5 anos atrás, nós estávamos com a Selic a 2%. Aí vinham os investimentos oferecendo ali 5, 6, 7%. Bem interessante, se você comparar 2 com 5, realmente você vai ter um rendimento maior. O que aconteceu depois? Veio a crise da pandemia e tudo o que aconteceu no decorrer ali dos anos. A Selic foi a 12, 13%. Lembra que você investiu a 7? Então aqui, ó, a diferença ficou ruim para você. Então, esse é o problema dos pré-fixados. Teve muita gente que aproveitou aí nos últimos 2 ou 3 anos, quando a Selic estava alta, e conseguiu fazer investimentos a 15%, 16%. Dificilmente a Selic passe muito disso aí nos próximos anos, porque de certa forma a Selic controlando a inflação, e a inflação ali estável, nós não vamos ter muitas oscilações grandes, mas tem que ficar ligado em relação ao pré-fixado. E por último, os investimentos vinculados ao IPCA. IPCA é a nossa inflação. Portanto, quando você investe em um CDB também fictício, que ele te oferece IPCA mais uma taxa, você está preservando o seu poder de compra acrescido de uma taxa. Então, isso pode ser muito bom aí ao longo do tempo, porque historicamente aqui no Brasil
a inflação oscila em torno de 4 a 5%, a não ser em períodos um pouco mais catastróficos, em cenários um pouco mais de crise. Então, são esses os 3 tipos de rentabilidade que nós temos na renda fixa. Vocês entenderam a questão de empréstimo? Portanto, você está emprestando, você vai receber de volta. Agora, vamos entender a diferença em relação à renda variável. Aqui na renda variável, você vai se tornar sócio, você vai fazer parte do negócio. Aqui nós não temos mais um empréstimo, nós não sabemos quando vai vencer. Normalmente não tem vencimento, é por tempo indeterminado. Você fazendo parte do negócio, você vai subir com aquela empresa, você vai cair com a empresa, você vai poder fazer parte das negociações, das discussões, se você tiver um valor aí consideravelmente investido. O que importa é que se a empresa der lucro, você também recebe lucro. Se a empresa der prejuízo, você vai também entrar no prejuízo. Os rendimentos, o retorno pode ser muito maior do que a renda fixa, que você não tem ali tanta oscilação. Em termos comparativos, por exemplo, uma poupança que rende ali 70% do CDI, comparando, por exemplo, com fundos imobiliários e ações, pode chegar a uma diferença aí de 200%. 70% aqui e aqui uns 300% do CDI. Isso realmente pode acontecer se você formar uma carteira robusta de ações, uma carteira boa de fundos imobiliários, você pode ter realmente um retorno muito significativo. Mas assim, basicamente o que você tem que entender é que a renda fixa você faz um empréstimo e recebe de volta o seu valor acrescido de juros, e a renda variável você se torna sócio do negócio. Agora vamos entender cada produto desses 2 grandes segmentos. Renda fixa, vamos começar com o mais conservador que nós temos, o Tesouro Direto. E por que ele é o mais conservador, o mais seguro? Porque o lastro dele é o próprio governo, é o próprio país. As nossas reservas financeiras servem de lastro para poder devolver o empréstimo que você fez por meio do Tesouro Direto. Portanto, nunca aceite nada menos que 100% do CDI, porque de outra forma você não vai estar protegendo o seu dinheiro das oscilações do mercado. Segundo produto de renda fixa, o CDB, Certificado de Depósito Bancário. Neste caso aqui, lembrando, você faz o empréstimo para o banco. O banco vai utilizar lá para os projetos que ele quer fazer ou os empréstimos que ele também faz para outras pessoas. Neste caso aqui, bem como LCIs e LCAs, nós temos a cobertura do FGC. Digamos que o FGC seja um guardião dos seus investimentos. Ele cobre até R$250 mil por CPF. Caso aconteça alguma coisa com aquele banco, portanto, se você tiver R$250 mil investido, por exemplo, num CDB X, caso aconteça alguma coisa com esse banco X, o FGC, que é um fundo, vai te devolver o dinheiro, não apenas o que você investiu, mas também o que rendeu até aquele momento, por exemplo, de uma recuperação judicial do banco X. Se você tiver investido 300 mil, que não é recomendável, você vai ter apenas a cobertura deste valor ali que eu estou comentando com vocês, nesse limite. Terceiro produto de renda fixa. Vamos colocar ali terceiro e quarto, porque eles são muito parecidos, as LCIs e as LCAs. O I é de imobiliário e o A de agro. Então são letras de crédito em que você empresta para o setor imobiliário e para o setor agrícola. Ambos também têm a proteção do FGC, ambos têm a cobertura do FGC e também têm rentabilidades bem interessantes porque eles são isentos de imposto de renda. Fica a dica. Agora vamos para os produtos de crédito privado dentro da renda fixa. CRIs, CRAs e as debêntures. Nesse caso aqui você está emprestando dinheiro para as empresas. No caso da debênture, você está investindo em uma empresa que utiliza o dinheiro para financiar projetos dela. Não tem FGC. Fica alerta neste sentido. E os CRIs e CRAs, semelhantes às LCIs e LCAs, também são empresas do setor imobiliário e do setor agrícola. Não tem FGC também. Vamos agora falar da renda variável. Já passamos todos os produtos da renda fixa e vale a pena nós começarmos a renda variável, tendo em vista os bons ganhos que nós podemos alcançar. Fundos imobiliários, um dos mais queridinhos que nós temos aí na renda variável. Neste caso aqui, você se torna sócio de empreendimentos. São gestoras que têm aí vários imóveis, né, sob sua gestão, e aí as pessoas entram como cotistas. Vou lá, compro uma cota
daquele fundo e aí eu recebo dividendos mensalmente. É obrigatório que o fundo pague os dividendos mensalmente. Então, para pessoas que querem uma estratégia de renda mensal passiva, os fundos imobiliários são extremamente utilizados neste sentido e você consegue receber ali muito mais do que você tivesse um imóvel físico. Vamos dizer que em termos de porcentagem, num imóvel físico você chega a receber ali em torno de 0,4% sobre o valor do imóvel ao mês. Pode ser que você consiga chegar a 1% com fundos imobiliários. E lembrando que eles são isentos de imposto de renda. Os dividendos mensais são isentos de imposto de renda. Então é um produto bem interessante para você colocar na sua carteira e aí receber dividendos mensais. Outro produto de renda variável, ETF. O ETF ele segue um índice. Portanto, se você quiser fazer, por exemplo, utilizar como um guardião da renda variável, pode ser que ele seja interessante. Exemplo, o BOVA11. O BOVA11 é um ETF que segue o índice do Ibovespa. Para onde o índice vai, o BOVA vai também. O que tem nesse BOVA? Todas as ações que fazem parte do Ibovespa. Então, é uma cesta de ações, cesta de investimentos que você faz comprando uma única cota só. Então, você consegue ter uma extrema diversificação por meio de uma cota do BOVA, certo? Deu para entender? E dentre os principais produtos de renda variável, nós temos também as ações, em que você se torna sócio de empresas brasileiras e você também pode se tornar sócio de empresas do exterior. Mas as ações, você faz parte daquela empresa, você recebe os lucros que essa empresa fornece, juros sobre capital, dividendos, e aí você pode tanto voar quanto você pode ter ali algum prejuízo. O importante é que você faça boas escolhas. Pode ser que você não entenda como avaliar uma empresa. Por isso que é interessante você ter sempre a ajuda, o auxílio de alguém mais especializado. Existem inclusive carteiras prontas nas corretoras e essas carteiras elas são acompanhadas por especialistas. Portanto, se o especialista entende que uma empresa tal não está muito boa, ela vai lá e faz o reagrupamento. Mas se você quiser fazer as escolhas sozinho, procure segmentos mais sólidos aqui no país. Por exemplo, segmento de energia elétrica, segmento de saneamento, segmento de bancos, seguros, enfim. Você pode escolher ali dentre vários segmentos bem importantes aqui, que são aqueles que mantêm a economia girando aqui no país. Gente, passamos aí pelos principais produtos de renda fixa, renda variável, mas o mais importante de tudo isso que eu falei para vocês é a diversificação. Se você tem medo, se você é um investidor conservador, quer manter boa parte dos seus investimentos em renda fixa, mesmo assim, você precisa diversificar para aproveitar o cenário de alta de Selic, para aproveitar quando a inflação explode, você vai junto. Aproveitando também situações aí em que você consegue tanto receber lucros do setor agro, do setor imobiliário, de empresas grandes, por exemplo, a Petrobras, a WEG, essas aí que a gente sempre ouve falar. A diversificação ela é necessária para mitigar aí os possíveis riscos de oscilação da sua carteira. Jamais coloque tudo em um ativo só. Vai que esse ativo tem problema e você não consegue receber de volta. Então não queremos que você saia da poupança para perder dinheiro em lugar nenhum. É importante que você durma tranquilo, que você tenha consciência de onde está o seu dinheiro e principalmente que você tenha controle sobre ele, que você possa ter ele em suas mãos. Essa é a parte mais importante de quando você vai começar a investir. Com isso, eu encerro aqui as primeiras aulas de como começar a investir e aonde investir. Se você quiser ter um maior aprofundamento, clica aqui no material que nós vamos disponibilizar, baixa e utiliza aí no seu dia a dia. Vejo vocês na próxima aula. Fiquem atentos que vai ter muito mais.